coloco em votação a ata da sessão anterior. Se os colegas não tiverem nenhuma objeção, será considerada aprovada. E hoje nós trouxemos, né, o Eduardo Amaral, o Maduro Leandro, estavam lá, o doutor Fernando Xavier, para ser juiz substituto de segundo grau, né? Ele é um grande juiz, vai dar muito certo aqui. Eu coloco, já votada a ata, eu pergunto aos colegas sobre os processos que estão em pauta, se tem alguma observação a fazer. Não? Não tem? Vamos na sequência. Nós temos sustentação oral em 2 recursos, né, Sabrina? Isso mesmo, presidente. O processo 5 e o processo 4. O processo... 5 da página 2. Certo. 5. E o processo? E o outro é o processo 4 da página 1. Você inverteu, foi por decorrência da ordem de inscrição, né? Sim, eu sempre coloco pela ordem de inscrição, presidente. Certo. Então, o recurso 5 da pauta é um recurso administrativo, PROAD Talco, Marco de Goiânia, juiz de direito Roberta Marques Leone, a recorrente, advogado doutor Diogo Crozara, o ato recorrido é da presidência, relatoria da desembargadora Camila Nineveta Nascimento. Eu indago, o doutor Diogo está na sala? Está. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu passo, então, a palavra à desembargadora Camila. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde. É um recurso administrativo interposto pela doutora Roberta Nasser Leone, que pretende receber o abono de permanência, alegando, em resumo, que já teria preenchido os requisitos legais. Acho que basta isso, se o doutor Diogo quiser fazer a sustentação. Isso. Então, doutor Diogo, o assunto, resumidamente, é esse, que a desembargadora Camila pontuou. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, doutor Diogo. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a digna relatora, a desembargadora Camila. Cumprimento todos os componentes desse conselho, nessa nova formação do conselho. Cumprimento a Sabrina, os demais que nos acompanham nessa sessão. Do relatório, só um ponto a destacar. A doutora Roberta Leone, nós entendemos que ela já completava os requisitos para receber o abono de permanência quando da alteração legislativa a respeito do tema, no caso, a Emenda Constitucional Estadual 65 de 2019, a reforma da Previdência do Estado. A questão aqui é muito simples, presidente. E a decisão recorrida, ela disse que a doutora Roberta não preenchia os requisitos cumulativos quando da entrada em vigor da emenda, ou seja, idade mais tempo de contribuição. E aqui vai estar o erro para nós da decisão recorrida. Ela despreza as frações de meses e dias para o cômputo desse tempo. Ou seja, se nós pegarmos, e a regra clara era para mulheres, 85, eu diminuí a quantidade de tempo de contribuição para chegar na idade mínima, se eu colocar por ano, realmente eu não atinjo. Mas, naquela data, 30/12/19, a doutora Roberta tinha 52 anos, 11 meses e 8 dias. Tempo de contribuição, 32 anos, 2 meses e 2 dias. Se eu somar ano e dia, eu chego a quantidade necessária para a obtenção do abono de permanência. Se eu desprezar, e é isso que a decisão recorrida fez, a fração de ano e dia, eu não chegaria a esse cômputo. E aqui, com toda a vênia da decisão recorrida, necessário que seja feita uma análise daquilo que prevê o inciso 3 do artigo 3º da Emenda Constitucional 45, que prevê claramente que o excedente do tempo de contribuição, ou seja, o excedente dos 30 anos, ele vai ser subtraído da idade mínima necessária. E eu fazendo essa subtração e a conta de cima, do cheio para baixo, eu vou chegar que ela sim, ao tempo da vigência, do início da vigência da Emenda Constitucional 65, ela tinha os requisitos necessários para poder receber o abono de permanência. Não há previsão legal para a contagem apenas em ano. A legislação é muito clara, ela fala de tempo. Não posso desprezar os meses, e aqui no caso, os 2 anos, 2 meses e 12 dias da contribuição,
ou mesmo os 11 meses e 8 dias de idade para fazer essa conta. Nós sabemos, e aqui traz os julgados, inclusive, da turma recursal de relatoria da doutora Rosana Camapum, quando essa matéria judicializada lá o foi, que diz o seguinte: provado que restou o preenchimento de todos os requisitos para concessão do abono, conforme se vê no procedimento administrativo, deve ser deferida, não pode ter essa limitação dessa forma. E não pode o intérprete, não pode, nesse caso, a presidência, querer inovar na regra legal, criando que, para este campo, não conta mês e não conta dia. Isso seria uma inovação, ofende o princípio da legalidade que rege a própria administração pública. Então, para que fique claro, a recorrente contribuiu acima do que precisava, 2 anos, 2 meses e 12 dias. Esse quanto deve ser deduzido dos 55 anos de idade, que é a idade mínima, para, ao tempo da entrada em vigor da emenda constitucional, a gente fazer a conta. E quando se faz essa conta, ela tinha, sim, os requisitos necessários. Repito, não pode ser apenas em ano, tem que contar mês, tem que contar dia. É isso que o presente recurso pede, para que essa contagem seja feita como um todo e não apenas nos anos. Razão pela qual a decisão da presidência deve ser revista para deferir o abono de permanência à doutora Roberta Leone, porque ela faz jus. Não há previsão para contagem apenas em anos. Essa contagem, no entender da defesa, no entender da recorrente, ela deve também computar todo o período legal, não havendo como se querer fazer a conta na forma feita pelo ato recorrido. Razão pela qual pede-se o provimento do recurso para se deferir esse abono de permanência, presidente. Obrigado, doutor Diogo. Volta a palavra a eminente relatora, desembargadora Camila. Em razão da consistência da sustentação oral, eu trago na próxima sessão. Certo. A desembargadora Camila fica com vista do presidente, só para a gente ter noção, quem decidiu isso aí foi Vossa Excelência ou foi... Não, o ato foi nosso já, porque a reforma da Previdência, que acabou com o abono de permanência, foi no final da gestão do Walter. E aí alguns colegas que perderam, ou que não preenchiam os requisitos, a nosso ver, poucos colegas, e outros que requereram não ganharam porque não preenchiam, quando da vigência da emenda, os requisitos, a nosso ver. Então foi isso, viu, desembargador Amaral? Doutor Diogo, só um momentinho. Vossa Excelência trouxe aí eu estou já perquirindo, porque nós vamos ter que decidir na próxima sessão. Né? Vossa Excelência trouxe, o precedente é só esse da turma recursal ou tem algum outro precedente do seu pedido? Tem algum outro? Não? Não. Específico tem só da turma recursal, porque é uma matéria, desembargador Amaral, que é muito sui generis. São casos muito, assim, específicos, como o dela, porque o dela vai sobrar, desembargador Amaral, questão de meses, poucos meses para fazer essa conta. Então, não tem julgado sobre isso. Não, está certo. Vamos analisar. E lá na turma recursal foi judicial, né, doutor Diogo? Foi judicial, presidente. Certo. Então, tá bom, vamos aguardar, então, né? Isso, aguardar o voto da eminente relatora, processo suspenso com vista à eminente relatora. Muito obrigado, doutor Diogo. Obrigado, presidente. Boa tarde, boa sessão. Boa tarde. Número 4, Hidrolândia, recurso administrativo. Leandro Pereira Cardoso, advogado, doutora Rúbia Bete Silva. Está presente? Sim, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. O ato também é da presidência. Relatoria também da desembargadora Camila Lina Herbeto Nascimento, que tem a palavra. Boa tarde, doutora. Esse é o seguinte, é um recurso administrativo interposto pelo Leandro, servidor ocupante do cargo de depositário judiciário 1, lotado da comarca de Hidrolândia. Ele pretende receber o pagamento de diferença salarial acrescida de juros e correção monetária entre o cargo que ele ocupa e o cargo de analista judiciário da área judiciária de oficial de justiça avaliador. Esses casos já estão recorrentes aqui no Conselho, só aquela diferença, então. Acho que já deu para ter noção do relatório.
Muito obrigado, vereador Camilo. Passa a palavra à doutora Rúbia. Sim, excelências. De fato, o caso está recorrente. Então, o que motiva o pedido de reanálise dessa decisão são os fatos novos e elementos trazidos aos autos pelo recorrente. E é nesses fatos e nessas provas que eu vou discorrer nesse momento. O cerne da questão realmente é provar se houve ou não o desvio de função. Porém, excelências, a decisão negou o recurso, entendendo que as provas colacionadas pelo servidor não se prestavam a caracterizar o desvio de função. Porém, vamos analisar, excelência, que a documentação acostada nos eventos 23, 24, 25 e 26 dos autos, correspondente aos anexos 1, 2 e 3, constam provas documentais, ou seja, fotografias do depósito judicial da comarca de Hidrolândia, datadas de agosto de 2022, onde se vê, excelências, no depositário público, vários objetos e equipamentos no interior do depósito, e ainda, excelência, se vê no pátio vários veículos que se encontram sob a guarda e responsabilidade do depositário, conforme previsto no artigo 84 da Lei 9.129 do Código de Normas e Condutas do Tribunal de Justiça de Goiás. O que eu pretendo com isso? Eu pretendo, excelências, comprovar e provar que o depósito judiciário da comarca de Hidrolândia está ativado. Uma vez que ele se encontra em plena atividade, o depositário ele não está esvaziado das suas funções, né? Outro ponto, excelência, esse relatório, no anexo 3, um relatório fornecido das estatísticas do mandado judiciais extraídos do sistema de usuários do Tribunal de Justiça, ele prova que o recorrente, durante os anos de 2017 a 2022, sem sombra de dúvida, ele prestou serviços de forma regular e constante, exercendo simultaneamente duas funções, em atendimento à conveniência e interesse da administração. Então, o que nós temos aqui, excelências, é a prestação de serviços simultâneos, né, pelo acúmulo de cargos. Então, o pagamento o que se pretende? O pagamento da diferença remuneratória entre os dois cargos, considerando, excelências, esse caso específico, que ocorreu realmente um desvio de função, nos termos da súmula 378 do STJ. E considerando ainda que a remuneração do oficial de justiça é bem maior que o vencimento do depositário público, né? Então, essa diferença nos cargos, ela se faz devida, legal e devida, né? Restou caracterizada, a partir dessas provas colacionadas, que o servidor exerceu realmente a função distinta daquela para o qual foi nomeado. E não há que se falar, excelências, que foi de forma complementar, uma vez que as provas constantes dos autos, pelas datas, né, que são apresentadas, provam que houve o desempenho simultâneo, concomitante das duas funções das atribuições do oficial de justiça. Perdão. Essa questão também, excelência, que levou em conta que o servidor recebeu os benefícios próprios da carreira, como oficial de justiça, como depositário, né, avaliador, essa questão também ela é controversa, excelência. Por quê? Esses benefícios que ele recebeu, realmente recebeu. Prova disso é que ele elaborou nas duas funções de forma constante e concomitante. Recebeu os benefícios inerentes às atribuições de oficial de justiça, quais sejam o adicional de risco de vida e o pagamento das despesas com diligências no cumprimento dos mandados, né? Então, essa questão dele receber esses benefícios, ela não pode se tornar um óbice para descaracterizar a obrigação de pagar
a diferença entre a remuneração dos cargos, né, que são distintos. Uma vez que aqui, ó, a teor do artigo 28 da Lei 17.663, o adicional do risco de vida é inerente à atividade do cumprimento de mandados e é aplicado a todos na mesma condição. Pois o pagamento nas custas de diligências e execuções dos mandados não é nada mais que o ressarcimento das despesas com locomoção antecipadamente pagas pelo oficial. Percebe-se que estamos diante de uma situação em que o servidor exerceu, volto a falar, simultaneamente, duas funções distintas, e de tal forma deve receber proporcionalmente por esse serviço extra, e através da diferença salarial, né, entre os dois cargos, de depositário oficial e oficial de justiça. E, realmente, no mérito, excelência, esse acordo hostilizado sempre está contrariando também a própria jurisprudência desta casa, uma vez que são devidos ao servidor que trabalhou em desvio de função a título de indenização os valores resultantes da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado e da função efetivamente exercida, sob pena de locupletamento ilícito da administração. Esse é o entendimento reiterado aqui do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tem mais um ponto, excelências, que a reiterada jurisprudência da Corte Superior, ela é no sentido de que o servidor que desempenha funções diversas daquela inerente ao cargo para a qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, ele tem direito a perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de gerar locupletamento indevido pela administração. Esse, eu estou dizendo, é do recurso parcialmente conhecido na quinta turma. O relator é o ministro Félix Fischer. Também outros julgados aqui da relatoria do nosso Tribunal de Justiça goiano, em especial o julgamento da desembargadora Nelma, no recurso 108.884, que assim ficou emendado. Recurso administrativo, servidora do Poder Judiciário, diferença remuneratória entre o cargo de provimento depositário judiciário e o desempenho complementarmente de oficial de justiça. Pagamento devido, vedação ao locupletamento ilícito, recurso conhecido e provido. Tem um outro aqui também de autoria do nosso tribunal, recurso administrativo número 388.002.22. Reconhecido o desvio de função, a servidora terá direito às diferenças vencimentais devidas em decorrência do desempenho de cargo diverso daquele para o qual foi nomeado. Pois bem, eu volto a dizer, houve um acúmulo de função, uma vez que o trabalhador, além da atividade dele no depositário público, ele, de forma simultânea e não esporádica, ele desenvolveu o cargo de oficial de justiça. Isso a partir de 2017 até 2022. As provas estão constantes nos autos. Então, assim, excelência, em outras palavras, acumulará a função o servidor que exercer de modo recorrente e, além das atividades para cuja execução foi contratado, funções de outra natureza. É o que acontece aqui nesses autos. Aí, e concluindo, excelências, não se pode fazer uma interpretação restritiva do tipo legal, como nesse caso, pois tal condição, excelências, afronta o princípio constitucional da moralidade, legalidade e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar a súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. Complementando ainda, a administração pública ela é regida à luz dos princípios constitucionais previstos no caput do artigo 37. Entendo que o princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que nos instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas. Desta forma, o administrador público está adscrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas do direito administrativo. A legalidade reside no fato de que o servidor laborou de forma constante, simultânea, as duas funções,
a bem e interesse da administração pública. Isso não pode ser desprezado nem descartado, né? Portanto, excelências, o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas do direito administrativo, como foi dito aqui. Assim, requeremos que esse todo Conselho da Magistratura reanalise os fatos novos e os documentos relacionados nos autos do anexo 1, 2 e 3 e as demais outras provas que constam na instrução processual e o teor da súmula 378 do STJ, a fim de conhecer e prover o recurso, concedendo o direito ao recorrente de receber a diferença da remuneração existente entre o cargo de depositário público e oficial de justiça, sob pena de completamento ilícito da administração. Muito obrigada, excelências. Muito obrigado, doutora Rubia. Eu volto a palavra à eminente relatora. Esse é o seguinte, essa questão já foi analisada pelo Conselho, apesar da bem, como falo, rica sustentação oral, o caso não configura desvio de função, porque houve o esvaziamento das atividades de depositário público desde a vigência da Lei 13.644/2000. Posteriormente, com a entrada da Lei Estadual 17.663 de 2012, no artigo 34, há previsão expressa dessa complementação de atividades em razão, inclusive, daquele esvaziamento. No caso, o servidor faz jus ao recebimento dos benefícios próprios da outra carreira, conforme previsto em lei. Só que benefícios próprios da carreira não é o mesmo que remuneração. Equivale aos benefícios próprios da carreira aqueles inerentes às vantagens pecuniárias permanentes acrescidas por lei, as quais, no caso, foram inclusive ressalvadas na decisão da Diretoria de Recursos Humanos e da Presidência, que são a gratificação por risco de vida e despesas com locomoção, cumprimento de mandados de justiça gratuita, conforme o movimento de movimentação 19. Desse modo, a decisão contra a qual se insurge deve ser mantida em razão de não estar configurado desvio de função, quanto que o recorrente está percebendo os benefícios decorrentes do exercício das atribuições do cargo de oficial de justiça, avaliador judiciário da comarca de Hidrolândia, acumulados com desempenho das atividades do seu cargo efetivo. Nesse sentido, foi uma das últimas decisões a respeito, que inclusive é do desembargador Fábio, mas não vou ficar lendo para não alongar. Então, eu estou conhecendo do recurso, mas estou negando provimento. A desembargadora Camila, eminente relatora, conhece do recurso e nega provimento. Eu vou à colheita dos votos. Desembargador Vicente. Eu acompanho. Boa tarde a todos. Boa tarde. E acompanho a desembargadora Camila. Desembargador Leandro. Boa tarde a todas e todos. Acompanhe, senhor presidente. Boa tarde, desembargador Leandro. Desembargador Amaral. Mesmo voto, presidente. Desembargadora Maria Reck. Também acompanho. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Sérgio. Senhor presidente, eu tenho uma pequena dúvida. Eu tentei fazer, anotando aqui os tópicos da sustentação. Ela, segundo a advogada do reclamo, que nesse período entre 2017 e 2022, ela disse aqui que ele exercera de forma assídua duas funções e para sustentar a tese de desvio de função. Pois bem, eu quero só indagar ela até já afastou o desvio de função, a função inicial, a função específica dele de depositário, senhora relatora, porque parece-me que a atividade do oficial ele recebia risco, gratificação de risco de vida e as custas e emolumentos pela locomoção. Só eu gostaria desse esclarecimento. Pois não, doutora Camila.
A questão é o seguinte, não se nega que houve o exercício das duas funções, só que nesse caso específico, aqui eu vou ler o artigo para o senhor entender, o artigo 34 da Lei 17.663/2012. Teve a extinção dos cargos, então, falar o seguinte, enquanto não ocorrer a vacância, os titulares dos cargos de depositário judiciário, que são os que tiveram a função reduzida, diminuída, desempenharão as atribuições do seu cargo e, complementarmente, as atribuições do cargo de oficial de justiça avaliador, e farão jus ao recebimento dos benefícios próprios desta carreira enquanto perdurar o desempenho. E isso ele recebe. Certo. Ele está recebendo isso. Então, na época, havia o esvaziamento de funções inerentes ao cargo, né? Sim, porque foi a Lei Estadual 13.644 de 2000 que colocou essa questão do esvaziamento das atividades do cargo de depositário público. Sim, sim. Não, eu entendi. Então, diante dessas explicações, senhor presidente da relatora, eu também não tenho o que surgir aí ao brilhante voto da ilustre relatora. Acompanho. Pois não. Desembargadora Lília Mônica. Acompanho a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Muito obrigado, doutora Rúbia. Obrigada, excelências, tenham um bom trabalho. Obrigado, a senhora também. Então, dando sequência normal, o número 2 da pauta, recurso administrativo de Goiânia, Marcela de Fátima Jardim, Porto Miranda, juiz de direito, diretor fora da comarca de Goiânia, interessado Thalita Alves Araújo. Relatoria da desembargadora Lília Mônica de Castro Borges Pecha, que tem a palavra, desembargadora Lília. Não tem mais sustentação, né, Sabrina? Não tem, presidente. Certo. Uhum. Pode, com a palavra, então, a desembargadora Lília Mônica. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto por Marcela Jardim Porto Miranda em face da decisão proferida no evento número 78, por intermédio da qual o juiz de direito e diretor do foro da comarca de Goiânia, Dr. Heber Carlos de Oliveira, decidiu pela ausência de responsabilização da recorrida, senhora Thalita Alves Araújo, em relação às imputações que lhe foram atribuídas, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 227 da Lei Estadual número 20.756/2020. Sustenta a recorrente que no dia 17 de fevereiro de 2020, nas dependências do edifício 19 de agosto, situado aqui na Avenida 85, no setor sul, Thalita teria apresentado sua carteira funcional a policiais militares, como se estivesse em serviço, conduzindo-os o tempo todo no intuito de que atendessem, em que tudo o que os orientava, inclusive sugerindo que prendessem a recorrente, Marcela, e outros envolvidos na ocorrência. Afirma que a recorrida Thalita lhe atacou a honra, a moral e a dignidade na frente de outras pessoas, além de incitar os militares a tomarem providências que a ela não competia determinar, com agressividade e falta de urbanidade, revestindo-se de uma autoridade que não condizia com a função de uma servidora deste Tribunal de Justiça, utilizando-se, assim, de sua figura de oficial de justiça para lhe ameaçar e prejudicar. Alega que a recorrida faltou com seu dever de comportamento ético profissional, não zelando pela imagem de sua profissão, revestindo-se de sua função em momento errado, faltando com urbanidade o devido respeito, além de ter manchado a reputação da boa imagem da justiça goiana quando usou de sua identidade funcional para coagir e tentar lhe prejudicar. O relatório foi lançado nos autos do PROAD pelo desembargador Sebastião Luiz Fleury, em substituição ao desembargador Fábio Cristóvão de Campos. Porém, devido à alteração da composição do Conselho Superior da Magistratura, houve a redistribuição automática a essa relatora. Pela análise de todo o contexto probatório, compreendo que não há elementos suficientes para comprovarem
que a recorrida Thalita tenha se utilizado de seu cargo de oficial de justiça deste Tribunal de Justiça para interferir em ocorrência policial, induzindo militares a atenderem suas ordens, tampouco que tenha insultado a recorrente e sua família, insultado outras pessoas e se utilizado de sua função em prejuízo da recorrente, ou ainda que tenha faltado com urbanidade com aqueles que se encontravam no local dos fatos. Tal como asseverado na reclamação formulada pela recorrente e direcionada à ouvidoria desse tribunal. O que se nota no presente caso é uma discussão entre vizinhos, causada pelo fato de uma pessoa não identificada ter colado à porta de uma moradora, não sendo possível vislumbrar qualquer conduta da recorrida passível de punição disciplinar decorrente do seu cargo público. Assim, deve ser mantida a decisão proferida pelo juiz de direito e diretor do fórum à época, que deixou de responsabilizar a recorrida das imputações que lhe foram atribuídas, conforme no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 227 da Lei Estadual número 20.756/2020. Assim, conheço do recurso e nego a ele provimento para manter incólume a decisão pergastada. É como voto, presidente. A eminente desembargadora Lília Mônica está votando no sentido do desprovimento do recurso. Alguma dúvida, colegas? Alguma indagação? Alguma pergunta? Não? Vou acolher todos os votos. Boa tarde, desembargadora Ana Cristina. Seja bem-vinda. Como vota? Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. Sabrina. Eu acompanho a ilustre relatora. Desembargadora Camila. Acompanho também, presidente. Desembargador Vicente. Também acompanho, presidente. Desembargador Leandro. Igual voto, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargador Amaral. Também. Não, eu não voto, não. Retira o meu voto aí, Sabrina. Sim. Eu não voto, não. Desembargadora Cameci. Desembargadora Reck antes. Acompanho, relatora. Desembargadora Cameci. Eu acompanho. Desembargador Sérgio Mendonça. Senhor presidente, é só para conhecimento próprio. Não ficou muito claro, pelo menos na minha percepção aqui, eu tenho dúvida, quanto à imputação. Parece que ela exercia a função de oficial de justiça, e teria destratado, desacatado a recorrente aqui. Parece-me que não há prova desses fatos, e a relatora ressaltou isso aí. É só em relação, só para ficar bem claro, qual é a imputação que é dirigida à recorrente aqui, a Thalita? O desembargador Lília Mônica pode esclarecer para o eminente desembargador Sérgio? Sem som, está sem som. Em relação às imputações que lhe foram atribuídas, deixa eu ver direitinho. Teria apresentado sua carteira funcional a policiais militares, como se estivesse em serviço, conduzindo-os o tempo todo no intuito de que atendessem em tudo que os orientava, inclusive sugerindo que prendessem a recorrente e outros envolvidos na ocorrência. Isso é uma briga de vizinhos. E, assim, pelo que eu apurei aqui, também é baseado no trabalho do doutor Heber Carlos de Oliveira, na época diretor do fórum, né, que também entendeu dessa mesma forma. Eu estou acompanhando o que ele já tinha decidido. Tudo bem. A relatora, então, explicou muito bem a ausência de prova. Parece-me que a questão circunscreve-se a uma relação entre vizinhos, né? Não há prova de que ela efetivamente estivesse exercitando com abuso de poder, de modo que eu a acompanho. Então, por unanimidade de votos, recurso desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Eu estou verificando aqui que a maioria aqui desses recursos ainda foram aqueles redistribuídos
Então, em breve, nós já vamos liquidar essa parte do passado e vamos atualizar, né? Então, eu vou já para o oitavo, desembargador Vicente, para a relatoria de Vossa Excelência. Nova Crixás, recurso administrativo. Márcio Gledson Gomes Lima, advogado doutora Rúbia, e recorrido juiz e diretor fora comarca Nova Crixás. Relatoria do desembargador Vicente Lopes. Com a palavra, desembargador Vicente. Obrigado, presidente. Aqui é um recurso administrativo, então, interposto por Márcio Gledson, contra a decisão proferida pela diretoria do foro e juíza da comarca de Nova Crixás, doutora Mariana Queiroz Gomes, que, acatando o relatório da comissão processante, exarado em um procedimento administrativo disciplinar, reconheceu a conduta culposa do recorrente e aplicou a pena de suspensão de 30 dias. A recorrente pede absolvição, alegando falta de demonstração de lesividade e ilicitude de sua conduta funcional, bem como por não ter restado evidenciado que tem agido de má-fé, e subsidiariamente postulou para que a penalidade fosse aplicada no mínimo previsto. Foi a mim distribuído e eu estou aqui, então, trazendo a julgamento. Em relação à admissibilidade, nada a reparar, eu estou conhecendo o recurso, e aqui trata-se do seguinte: o recorrente ele foi, por 9 anos, depositário judicial e exerceu a função de oficial de justiça também. E passou a desenvolver suas funções na serventia do juizado criminal, como analista, naquela serventia, no juizado criminal e civil. Ocorre que foi fixado por parte da juíza as metas, já que ele se encontrava em teletrabalho. E o período de teletrabalho foi de março de 2022 a fevereiro de 2023. E ela foi fixada uma meta de 500 atos judiciais por mês relacionados a essa serventia. E o recorrente, ele apresentou a seguinte produtividade: 26 atos em março de 2022, 2 atos em abril de 22, 8 atos em maio de 22, 121 atos em junho de 22, 79 atos em julho do mesmo ano, num total de 236 atos em 5 meses. Então, em razão disso, foi aberto processo administrativo. Ele alega que não tinha experiência com a tarefa e não recebeu treinamento para exercer essa função, por isso a dificuldade, diz que buscou orientação dos colegas, mas não obteve essa orientação. Abriu-se, então, o processo administrativo e a comissão processante concluiu pela sua negligência, né, tipificando o ato no artigo 202, da Lei 20.756, que diz que constitui transgressão disciplinar e ao servidor é proibido, inciso 17, trabalhar mal, culposo ou dolosamente. A penalidade é advertência ou suspensão de até 30 dias. E se a conduta for praticada culposamente, ou suspensão de 31 dias a 60 dias, se a conduta for praticada dolosamente. No caso dele, ficou constatado pela comissão processante e acolhido na decisão da diretoria do foro a conduta da negligência, então culposa, e se aplicou aqui a pena máxima para o delito, para a infração culposa, de 30 dias. As testemunhas disseram que ele procurou apenas uma vez, foi disponibilizado ao servidor a cartilha sobre o funcionamento do Projude, ele não comprovou aqui e-mails ou pedidos para que fosse auxiliado, enfim, de alguma forma não comprovou o pedido desse auxílio, de forma que ficou bem caracterizada aqui, pelo menos no meu entendimento, a sua negligência e a sua conduta, ao menos na modalidade culposa. Em relação à decisão, eu estou apenas dando parcial provimento,
porque eu estou reduzindo, e ele pede isso subsidiariamente, a aplicação da pena mínima. Eu estou reduzindo a aplicação para advertência. Por quê? Ele não possui um histórico, pelo menos não consta dos autos, nenhuma outra transgressão disciplinar, nenhuma outra questão em seus formulários funcionais que desabone a sua conduta, e a juíza não, e o diretor do foro não fundamentou ou justificou a aplicação da sanção no máximo previsto na lei. Então, não havendo fundamentação no máximo, eu estou entendendo que não há fundamentação da decisão com base nos artigos 37 e 93, inciso 9 da Constituição, estou aplicando a sanção mínima de advertência, e dizendo ainda que, após isso, ele melhorou a sua produtividade. Então, para concluir, presidente, eu estou conhecendo o recurso e provendo em parte, a fim de que seja aplicada a pena de advertência ao recorrente. Lá na origem foi aplicada a qual a sanção? 30 dias de suspensão, que é a pena máxima. 30 dias de suspensão, certo. O eminente relator está reduzindo para advertência a penalidade imposta ao servidor. Eu consulto o colegiado. Estão todos de acordo ou tem alguma observação, colegas? De acordo. De acordo pela fundamentação que ele colocou aí. Eu só queria saber do desembargador Vicente, senhor presidente, é a primeira sanção desse servidor? Ele nunca... Ah, sim. É a primeira, doutora. Certo. Não há nada nos prontuários dele nesse sentido. Tomara que pare nela, né, desembargador Vicente? Tomara que não avance. Tomara. Então, todos de acordo? Então, fica... eu também acompanho, fica parcialmente provido o recurso administrativo interposto, nos termos do voto do eminente relator. Vamos aqui já para o último aqui mesa, mas depois a gente volta. Desembargador Leandro, ao embargo de declaração no recurso administrativo, Júnia Marise Lana Martinelli, presidente da comissão de concurso do TJ, é o embargado. Com a palavra, o desembargador Leandro. Pois não, senhor presidente. Aqui são embargos declaratórios. A embargante entrou com recurso com relação ao concurso de cartórios. Na época, o recurso estava intempestivo, eu não conheci. Ela agora entra com embargos. Não tem fatos novos, senhor presidente. Eu estou mantendo minha decisão, estou desprovendo os presentes embargos. Sem nenhuma omissão, contradição, obscuridade, o eminente relator está rejeitando os embargos declaratórios. Todos de acordo, colegas? Acordo. Acordo? Né? Rejeitado os embargos declaratórios. Nós fizemos essa inversão porque a desembargadora Cristina só poderia participar, por enquanto, desses, porque os demais todos são recurso de atos da presidência. Desembargadora Cristina, fica à vontade, tá? Muito obrigada, boa sessão a todos, um abraço. Tchau. Cristina. Tchau. A sequência aqui agora, número 1, Goiânia, relatoria do desembargador Sérgio Mendonça de Araújo, Dalila Jorge Pins, recorrente, recorrido contra o ato da presidência do tribunal, com a palavra do desembargador Sérgio Mendonça. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de um recurso administrativo, interposto por Dalila Jorge Pins, em face da decisão da diretoria de recursos humanos do tribunal. Referiu o pedido de gratificação por incentivo funcional por ações de treinamento com efeitos financeiros a partir da complementação da instrução do requerimento da interessada. Nos termos do evento 6, foi dito que, no caso, verificou-se que não constou no requerimento o preenchimento dos campos obrigatórios, ou seja, as atividades típicas e atípicas exercidas por ela, tendo os autos sido encaminhados à servidora para saneamento em 29 de novembro de 2021. Todavia, conforme se verifica no histórico da tramitação dos autos, somente retornaram a esta diretoria
em 29 de março de 2022. Desse modo, atendidos os requisitos legais e regulamentares, as atribuições, etc., foi concedida a gratificação no percentual de 2% sobre o vencimento do cargo a partir de 29 de março de 2022, observado aqui o limite do prazo quinquenal e observada também a eventual interrupção ou extinção legal. Pois bem, nas razões do recurso, a recorrente alega que protocolou o pedido em 22 de novembro de 2021 e que, apesar de o preenchimento administrativo estar regularmente instruído, os autos retornaram para a aplicação do requerimento digital e preenchimento do campo de atribuições típicas e atípicas do cargo. Alega também que não foi intimada acerca desse andamento por meio de correspondência eletrônica, e-mail, de modo que somente tomou conhecimento do despacho em 29 de março de 2022, quando efetuou as alterações necessárias. Pois bem, nesse aspecto, argumenta que, de acordo com a lei de regência, a instrução do processo ocorreu com a juntada de documentos hábeis a comprovar o direito à gratificação. Isto é, na data do protocolo do pedido. Portanto, ela insiste que ela faz jus a essa gratificação da data do protocolo do pedido. Aponta que as atribuições do cargo que ocupa são previstas em lei, de modo que a exigência de transcrição dessas funções constitui erro crasso e protelatório, que resulta no vilipêndio dos princípios da fungibilidade, economia e celeridade processual. Pois bem, cito o artigo 20, caput para a segunda resolução 14 de 2012, em amparo à sua tese e, afinal, requer aqui a reforma da decisão e a determinação da retroação de seus efeitos financeiros à data do protocolo do pedido. A diretoria do Recursos Humanos ratificou, não reconsiderou, deixou de reconsiderar a decisão recorrida e, na sequência, a administração da presidência desse tribunal ratificou a decisão impugnada e determinou o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior. Esses são os termos aqui deste relatório. Eu observo inicialmente que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão porque conheço o recurso. Trata-se, portanto, de recurso administrativo em face da decisão da diretoria. Já feito aqui o relatório, né, e a matéria encontra previsão no artigo na lei estadual 17.663 de 2012, que dispõe sobre a reestruturação da carreira dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. E aqui o artigo 24, ele prevê a concessão dessa gratificação de incentivo funcional em razão de conhecimento e habilidade adicionais. E que será concedida, será devida a partir da apresentação de documentos hábeis para instruir o requerimento. Nesse particular, senhor presidente, por ocasião do protocolo do pedido, ocorrido em 22 de novembro de 2021, foi juntado ao processo requerimento desprovido de assinatura do superior imediato da recorrente, e sem preenchimento de campo, onde deveriam constar as atribuições típicas e atípicas, o que deu ensejo à sua intimação para a regularização da documentação em 29 de novembro de 2021. Aqui eu observo que, conquanto me pareça razoável aqui a afirmação de que o preenchimento de campos, né, realmente são atribuições legais. Portanto, eu acho que essa questão seria perfeitamente suprida, como foi posteriormente. Aqui, senhor presidente, eu estou, para ser sintético, e se for necessário, eu volto aos fundamentos do pedido, eu estou trazendo aqui precedente da lavra da desembargadora Nelma Branco Ferreira Perigo,
em julgado do órgão especial, não é? Em recurso administrativo que foi conhecido desprovido. E ela diz aqui, me parece que o caso muito semelhante ao caso de nos termos do artigo 24 da lei estadual 17.663, de 2012, a gratificação de incentivo constitucional será devida a partir da apresentação de documentos hábeis para instruir o requerimento. No caso, o documento que instrui o pedido, declaração da dissertação de mestrado, não é apto a acarretar a concessão da benesse, desde então, por quanto não preenche os requisitos exigidos no artigo 24 da resolução. Então, conquanto ela afirme que a concessão dessa gratificação, que ela faz jus, ela demonstrou os pressupostos para a concessão dessa gratificação, que os efeitos financeiros devem retroagir ao requerimento por ela formulado, mas há a previsão legal, né? E me parece, salvo o melhor juízo dos ilustres pares, né? Que a concessão ela se dará somente se o requerimento estiver cumpridamente instruído. E, no início do ajuizamento ou do protocolo, ela ainda não tinha demonstrado esses requisitos. Só posteriormente, atendendo ao pedido de diligência, que ela complementou o seu pedido. Em razão disso, senhor presidente, eu até, lamentavelmente, eu estou conhecendo o recurso, mas negando-lhe provimento para manter a decisão impugnada nos termos em que foi proferido. É assim que estou votando. O eminente relator expôs o seu voto no sentido de desprovimento, em debate, em discussão. Todos de acordo, colegas? Sim. Porque isso aí, né, desembargador Sérgio, sem essa instrução, a administração não tem como nem decidir o pedido, né? Por isso que foi determinada a emenda, né, a complementação, né? Mas é isso mesmo. Então, fica desprovido no termo do voto do eminente relator. O 3, desembargadora Lília Mônica de Castro Borges, a relatora, recorrente Sueli Terezinha Valiati, o ato também é da presidência do tribunal, com a palavra, eminente relatora. Obrigada, presidente. Trata-se de recurso administrativo interposto por Sueli Terezinha Valiati contra a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que ratificou a decisão prolatada pela Diretoria de Recursos Humanos, a qual indeferiu o pedido de isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Nas razões do recurso administrativo, argumenta a recorrente, em síntese, que a doença depressão recorrente CID-F33, que provocou sua aposentadoria por invalidez, foi desencadeada e agravada pelas condições vivenciadas em seu ambiente de trabalho. Alega que seu primeiro afastamento se deu por esgotamento profissional e se agravou no ambiente de trabalho, caracterizando doença ocupacional ou moléstia profissional, uma vez que houve vários diagnósticos que compõem o quadro de depressão recorrente e que culminou na impossibilidade de retorno ao trabalho. No exercício do juízo de retratação, foi mantida a decisão proferida pela Diretoria de Recursos Humanos com encaminhamento dos autos à presidência. A doutora Jussara Cristina Oliveira Lousa opinou pelo desprovimento do recurso. A presidência proferiu despacho ratificando a decisão prolatada pela Diretoria de Recursos Humanos, determinando o encaminhamento do recurso para apreciação deste Conselho Superior da Magistratura. Presença os pressupostos de admissibilidade e conheço do recurso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da RESP 1.116.620 da Bahia, da relatoria do ministro Luiz Fux, publicado em 25 de 8 de 2010, firmou o entendimento de que o rol de moléstias graves, arroladas no artigo 6º, 14 da Lei 7.713/88, é taxativo, vedada a interpretação analógica ou extensiva da referida norma concessiva de isenção de imposto de renda. No presente caso, nota-se que a Junta Médica Oficial do Poder Judiciário, por intermédio do parecer acostado no evento 17, manifestou desfavorável ao pedido,
esclarecendo que a pericianda é portadora de depressão recorrente, CID-10F33, sendo um quadro clínico de característica refratária, com prognóstico desfavorável à melhora clínica e incurável à luz atual da medicina. Já foi aposentada em 2018. Mantém o mesmo quadro clínico como o da época de sua aposentadoria. Não se trata de doença ocupacional e nem mesmo de alienação mental. Conclui que a senhora Sueli Terezinha Valiati não possui doença que dá direito à isenção de imposto de renda. Embora o juiz não esteja vinculado à conclusão do laudo pericial, no caso em exame, verifica-se que a recorrente não trouxe para os autos provas suficientes para demonstrar que a depressão recorrente foi decorrente, desencadeada ou agravada pelo exercício do cargo público, pelas condições vivenciadas em seu ambiente de trabalho, de modo a caracterizar a hipótese de moléstia profissional, prevista no artigo 6º, inciso 14 da Lei 7.713/88. Assim, conheço do recurso e nego a ele provimento para manter incólume a decisão vergastada. É como voto, presidente. Obrigada. Obrigado, desembargadora Lília. Desembargadora Lília expõe seu posicionamento no sentido do desprovimento do recurso, porque a doença apontada não está no rol taxativo que o Supremo disse que deve ser observado. Está em debate, então eu consulto os colegas. Todos de acordo, colegas? Sim. Eu estou de acordo. Sim, de acordo. Então, por unanimidade, nós temos o voto da eminente relatora, recurso desprovido. Número 5, já foi. Número 6, recorrente Fernanda Graciela Borges Bueno de Oliveira, o ato é da presidência do tribunal, relatoria também da desembargadora Camila Lina Neveto Nascimento, que tem a palavra, desembargadora Camila. Presidente, esse é exatamente idêntico àquele do Leandro. É aquela questão do servidor. Então, acho que não precisamos ir ao debate. Eu sou da mesma forma conhecendo e negando provimento do avaliador, depositário. Sim, aquele que passou a receber as diligências e tal como oficial de justiça, né, desembargadora? Sim, depositário atuando complementarmente como oficial. Isso, exato. A desembargadora Camila está aplicando o mesmo entendimento que foi aplicado no recurso que a doutora Arrúbia fez, sustentação, número 4 da pauta. Todos de acordo, colegas? Hoje, desprovido o recurso número 6, que é o mesmo tema, né, mesma situação. Número 7. Foi debatido? Isso, Número 7, relatoria da desembargadora Cameci Rosa Maria Alves de Oliveira, o Sim de Justiça recorrente, o ato também é da presidência do tribunal, com a palavra a eminente relatora, desembargadora Cameci. Pois não. Aqui é uma questão bem simples. O sindicato de servidores e serventuários de justiça, o Sim de Justiça, ele fez um pedido para a transformação dos cargos em comissão, os DAI, vagos, em gratificação, a fim de que seja concedida de forma equitativa aos servidores efetivos que ocupem a função de secretários de diretorias dos foros das comarcas de entrância inicial e também o pedido é de entrância inicial. Aí, o senhor presidente, né, inclusive Vossa Excelência, que indeferiu baseado no parecer jurídico, que foi acostado no evento 23. A base da decisão de Vossa Excelência é que o pedido enfrenta a ausência de lei prevendo. Não há lei que prevê essa alteração, essa transformação. E também pelo fato de indisponibilidade financeira orçamentária. Aí, na decisão, determinou o arquivamento do PROAD. O inconformismo nesse recurso é para que não haja o arquivamento, esse é o inconformismo, para que não haja o arquivamento e que seja encaminhado ao grupo de trabalho que trata de estudos próprios e minudentes acerca da revisão do plano de carreiras dos servidores do Poder Judiciário.
e, novamente, houve o indeferimento, com base também no parecer, porque já há um PROAD nesse grupo de trabalho tratando da questão. Então, eu, com base no fato de que já há estudo, porque senão vai acumular dentro desse grupo vários PROADs, todos encaminhando para lá. Então, já tem um PROAD nesse sentido, então, por isso que eu estou desprovendo o recurso administrativo, confirmando a decisão. Isso aí, né, desembargador Camilo, se não impede o tema ser debatido lá, já tem, como a senhora falou, Vossa Excelência falou, tem lá no PROAD, quer dizer, né, trazer recurso aqui por conta disso, e administrativo pode ser, inclusive, reaberto a qualquer momento, né, não tem formalidade maior, mas o importante é que já está lá na comissão. Eu consulto os colegas, a eminente relatora está desprovendo o recurso. Alguma observação, colegas? Estão todos de acordo? De acordo. Então, desprovido o recurso nos termos do voto da eminente relatora. A pauta foi esgotada. Algum assunto em mesa, colegas? Não? Desliga, por favor. Terminou a sessão, Sabrina. Muito obrigado.